A igreja estava lotada, decorada com flores brancas importadas, convidados de smoking e vestidos de gala, tudo perfeito para o casamento do ano na alta sociedade. Mas enquanto a noiva caminhava pelo corredor, segurando o buquê de rosas raras, a família dela ria baixinho nos bancos da frente, fazendo comentários maldosos sobre o noivo que esperava no altar. O homem simples de terno alugado e sapatos velhos que ousou se apaixonar pela filha do banqueiro mais poderoso da cidade. Para eles, aquele casamento era uma piada de mau gosto, uma rebeldia adolescente que logo passaria, mas ninguém esperava que no momento exato em que o padre perguntasse se alguém tinha objeção à união, seria o próprio noivo quem levantaria a mão, pararia tudo e diria algo que faria aquela família inteira de gente rica e arrogante sentir vergonha pela primeira vez na vida. Fique até o fim, porque essa história vai te mostrar que dignidade não se compra com dinheiro e que às vezes a maior coragem é dizer não no momento em que todos esperam que você diga sim. E antes de continuar, se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Daniel acordou às 5 da manhã, no quartinho apertado que alugava nos fundos de uma casa antiga, tomou banho gelado, porque o chuveiro tinha queimado na semana passada e ele não tinha dinheiro para consertar, vestiu a calça social que tinha lavado e passado na noite anterior com cuidado para não amassar. Pegou o terno azul marinho que tinha alugado por R$300 numa loja do centro, valor que comprometeu quase metade do salário do mês. E olhou para o espelho rachado, pendurado na parede. O reflexo mostrava um homem de 32 anos, com olheiras fundas de quem trabalhava dupla jornada, cabelos castanhos cortados em casa pela vizinha, barba feita com gilete descartável, mãos calejadas de carregar caixas no depósito onde trabalhava como estoquista há 8 anos. Não era o noivo dos sonhos que as revistas de casamento mostravam. Não tinha carro importado, não tinha apartamento próprio, não tinha sobrenome importante, mas tinha algo que considerava mais valioso. Amava Isabela com uma intensidade que assustava. Estava disposto a trabalhar 3 turnos, se precisasse, para construir uma vida digna ao lado dela. Acreditava de verdade que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Pegou o anel de noivado simples que tinha comprado, parcelado em 12 vezes. Guardou no bolso da calça e saiu para pegar os 2 ônibus que o levariam até a igreja no bairro nobre onde a cerimônia aconteceria. Durante o trajeto, relembrou como tinha conhecido Isabela 2 anos atrás. Ela tinha entrado no depósito procurando um item específico para a festa de aniversário que a família dela organizava. Ele estava organizando o estoque quando ela perguntou se podia ajudar, e quando os olhos dos dois se encontraram, algo mudou no universo. Uma conexão instantânea que nenhum dos dois conseguiu explicar. Isabela voltou no dia seguinte, e no outro, sempre com desculpas diferentes para comprar coisas que não precisava. Até que Daniel juntou coragem e convidou ela para tomar café depois do expediente, e ela aceitou com um sorriso que iluminou o dia inteiro dele. Começaram a namorar escondido porque Isabela sabia que a família nunca aprovaria. O pai dela, Frederico, era banqueiro tradicional, obcecado com status social. A mãe, Beatriz, era da alta sociedade que media o valor das pessoas pela marca da roupa que usavam. Os irmãos mais velhos de Isabela tinham casado com gente de famílias igualmente ricas, perpetuando o ciclo da endogamia social. Isabela era a caçula, a rebelde, a única que questionava os valores vazios daquela família. E quando finalmente apresentou Daniel como namorado num jantar desastroso, 6 meses atrás, a reação foi pior do que ela imaginava. Frederico riu na cara dele, perguntou quanto ganhava por mês, fez contas em voz alta mostrando que o salário de Daniel mal pagaria o plano de saúde da família. Beatriz torceu o nariz e comentou que as unhas dele estavam sujas de trabalho braçal. Os irmãos fizeram piadas sobre terno de poliéster e relógio de camelô. Daniel aguentou calado, a mandíbula tensa, os punhos cerrados debaixo da mesa, respirando fundo para não explodir, porque Isabela tinha pedido para ele ter paciência, para dar tempo da família aceitar, para provar com ações que era homem de caráter mesmo sem dinheiro no banco. Mas a aceitação nunca veio. Os meses seguintes foram de guerra fria. Frederico ofereceu dinheiro para Daniel sumir da vida da filha. Beatriz ameaçou deserdar Isabela. Se ela continuasse com aquele relacionamento vergonhoso, os irmãos espalharam boatos maldosos tentando destruir a reputação dele. Isabela resistiu a tudo. Disse que amava Daniel, que ia casar com ele, com ou sem bênção da família, que preferia viver numa kitnet com um homem que amava do que numa mansão com alguém que não respeitava. A família finalmente cedeu, não por aceitação genuína, mas por cálculo frio. Frederico percebeu que proibir
só tornaria Isabela mais teimosa, então mudou de estratégia, concordou com o casamento, mas fez questão de organizar tudo. Transformou a cerimônia numa exibição ostensiva de riqueza, com o objetivo velado de humilhar Daniel publicamente, de mostrar para todos os convidados da alta sociedade o quão ridículo era aquele casamento entre a herdeira e o estoquista pobre. Daniel desceu do segundo ônibus 2 quadras antes da igreja e caminhou devagar pelo bairro de mansões cercadas por muros altos, jardins impecáveis, portões eletrônicos com câmeras de segurança, um mundo completamente diferente do seu, onde cada casa valia mais do que ele ganharia em 10 vidas inteiras trabalhando no depósito. Chegou na igreja meia hora antes do horário marcado. Subiu os degraus de mármore e entrou no salão principal, já decorado com arranjos de flores brancas gigantescos que deviam ter custado uma fortuna. Velas importadas acesas em castiçais de prata. Bancos envernizados cobertos com tecido acetinado branco. Tudo gritando ostentação. Tudo planejado para impressionar, para mostrar poder. O padrinho de Daniel, Marcelo, único amigo que conseguiu folga no trabalho para comparecer, estava esperando perto do altar vestido com terno emprestado do cunhado, cumprimentou Daniel com um aperto de mão firme e perguntou se estava tudo bem, se ele tinha certeza do que estava fazendo. Daniel assentiu, disse que nunca teve tanta certeza de nada na vida, que amava Isabela mais do que qualquer coisa, que enfrentaria 1000 famílias arrogantes se precisasse. Os convidados começaram a chegar, carros importados estacionando na frente da igreja, homens de smoking saindo com as esposas em vestidos de grife, joias reluzindo, conversas altas sobre viagens internacionais, investimentos, negócios milionários, todos cumprimentando Frederico e Beatriz com sorrisos largos, abraços efusivos e olhando para Daniel com aquela mistura de curiosidade e desprezo, como se ele fosse uma atração exótica, o pobre coitado que conseguiu enganar a herdeira. Daniel ouvia os cochichos. É aquele ali o noivo, o estoquista. Imagina o desespero da família, que vergonha. Aposto que está atrás do dinheiro dela. Deve ter engravidado ela. Não é possível outro motivo. Cada comentário era uma facada. Mas Daniel mantinha a postura ereta, o rosto sereno, recusando dar o prazer de vê-lo desmoronar. Beatriz chegou com os filhos mais velhos, vestida com tailleur bege de alta costura, cabelos loiros platinados presos em coque sofisticado, maquiagem perfeita, e quando passou por Daniel, mal acenou com a cabeça, tratando como se ele fosse parte da decoração. Algo inevitável, mas lamentável. Os irmãos de Isabela, Ricardo e Fernanda, foram mais diretos na hostilidade. Ricardo deu um tapinha no ombro de Daniel e disse baixinho que era melhor aproveitar enquanto durava, porque casamento sem dinheiro não sobrevivia 6 meses. Fernanda soltou uma risadinha e comentou que o terno alugado ficou até bonitinho, mas que dava para ver que era barato pela costura ruim. Daniel apertou os punhos dentro dos bolsos, respirou fundo, contou até 10 mentalmente e não respondeu, porque sabia que qualquer reação seria usada contra ele. Seria prova de que ele não tinha classe para fazer parte daquela família. A música começou a tocar, os convidados se acomodaram nos bancos, o padre tomou posição no altar e Daniel ficou ali parado, as pernas tremendo levemente, o coração acelerado, esperando a mulher que amava aparecer naquela porta. Isabela entrou segurando o braço do pai, linda de tirar o fôlego no vestido de noiva que tinha custado mais de 50 mil reais. Segundo Beatriz, tinha feito questão de comentar alto para todo mundo ouvir. E enquanto caminhava pelo corredor, Daniel viu os olhos verdes dela fixos nos dele, viu o sorriso pequeno nos lábios, viu o amor estampado no rosto e por um segundo tudo ficou em segundo plano. A família horrível, os comentários maldosos, a diferença social, só existia ele e ela. O amor verdadeiro que tinham construído apesar de tudo. Mas então, ouviu a risada abafada vinda dos bancos da frente, viu Beatriz cochichando com uma amiga, apontando discretamente para os sapatos velhos dele, viu Ricardo revirando os olhos e rindo baixinho, e algo dentro de Daniel começou a rachar. Não era vergonha de si mesmo, era raiva de estar permitindo que tratassem o amor dele e de Isabela como piada, como entretenimento para gente entediada, que não tinha nada melhor para fazer do que humilhar quem consideravam inferior. Isabela chegou ao altar. Frederico soltou o braço dela com um gesto seco e foi sentar ao lado de Beatriz, sem olhar para Daniel. E a noiva ficou de frente para o noivo, os olhos dela brilhando de emoção, as mãos tremendo levemente segurando o buquê. O padre abriu a Bíblia ornamentada e começou a cerimônia com a voz solene ecoando pelas paredes da igreja. Falou sobre o sagrado matrimônio, sobre união de almas, sobre compromisso eterno. E Daniel tentava se concentrar nas palavras,
mas não conseguia parar de ouvir os sussurros maldosos que vinham dos bancos. Olha a diferença entre eles. Ela toda de branco puro e ele com esse terno vagabundo. Aposto que nem aliança de ouro ele conseguiu comprar. Deve ser prata ou sei lá o quê. Que situação constrangedora. Isabela percebeu que Daniel estava tenso. Apertou a mão dele discretamente, tentando transmitir apoio. Mas ele mal conseguia sentir o toque porque a raiva estava crescendo dentro do peito, como uma onda prestes a transbordar. O padre continuou. Perguntou se havia algum impedimento para aquela união, e o silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Daniel viu Beatriz trocar um olhar com Frederico, como se estivessem considerando se levantar e gritar objeção. Mas nenhum dos dois teve coragem, apenas ficaram sentados com expressões de desaprovação estampadas no rosto. O padre prosseguiu, chegou na parte dos votos e pediu que Daniel repetisse as palavras tradicionais. Eu, Daniel, aceito você, Isabela, como minha esposa. Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando você todos os dias da minha vida. Daniel abriu a boca para repetir, mas as palavras não saíram. Ficou parado, olhando para Isabela, vendo a mulher linda que estava ali, disposta a enfrentar a própria família por ele. E de repente entendeu com clareza dolorosa que não estava salvando ela de nada. Estava condenando ela a uma vida de guerra constante. De almoços de domingo, onde seria humilhada por ter escolhido mal. De festas de família, onde seria lembrada todos os dias que casou com quem não devia. Isabela franziu a testa, sussurrou Daniel o que foi, está tudo bem, e ele balançou a cabeça devagar, virou para o padre e disse que precisava falar uma coisa antes de continuar. O padre pareceu confuso, Isabela arregalou os olhos e um murmúrio correu pelos bancos da igreja. O que está acontecendo? O noivo vai desistir, que escândalo! Daniel respirou fundo, soltou a mão de Isabela com delicadeza, deu um passo para trás e virou de frente para os convidados, especificamente para a família dela sentada nas primeiras fileiras. Começou a falar com a voz firme. Disse que durante os últimos 2 anos tinha aguentado calado cada comentário maldoso, cada piadinha sobre ser pobre, cada olhar de desprezo, cada tentativa de comprar ele para sumir da vida de Isabela, tudo porque acreditava que o amor deles era maior que qualquer preconceito. Mas ali parado no altar, ouvindo as risadas abafadas, vendo a forma como tratavam aquele momento sagrado, como se fosse circo, entendeu que não podia casar com Isabela naquelas condições, não porque não a amava, mas justamente porque amava demais para condená-la a uma vida de escolher entre ele e a família todos os dias. Isabela deixou o buquê cair no chão. A voz saiu desesperada quando ela chamou o nome dele. Daniel, por favor, não faz isso. Eu te amo. Eu escolho você. Mas ele balançou a cabeça, os olhos marejados, e disse que ela merecia uma família que respeitasse as escolhas dela, que celebrasse o amor dela, não que zombasse, que destruísse, que tratasse o dia do casamento como piada de mau gosto. Virou para Frederico e Beatriz, e com a voz controlada, mas carregada de emoção, disse que eles tinham conseguido o que queriam, tinham destruído o casamento, mas que levassem isso como lição. Que a filha deles era extraordinária, corajosa, capaz de amar de verdade. E que eles tinham perdido a chance de ter um genro que trabalharia até a morte para fazê-la feliz só porque ele não tinha sobrenome pomposo ou conta bancária recheada. O silêncio que tomou conta da igreja foi absoluto. Ninguém respirava, ninguém se mexia, todos paralisados pelo choque de ver o noivo pobre ter coragem de confrontar a família rica publicamente, de desistir do casamento não por covardia, mas por dignidade. Isabela começou a chorar. As lágrimas escorrendo pela maquiagem perfeita. A voz saiu rasgada quando ela implorou para Daniel não ir embora. Disse que não ligava para a família, que escolhia ele 1000 vezes, que podiam fugir, casar em qualquer lugar, construir vida longe de tudo aquilo. Daniel deu um passo à frente, segurou o rosto dela com as 2 mãos, limpou as lágrimas com os polegares e disse baixinho que ela não entendia ainda, mas um dia entenderia, que ele estava fazendo aquilo por amor. Porque sabia que se casassem naquelas condições, com aquela família envenenando cada momento feliz deles, o casamento não duraria. E quando acabasse seria pior, seria ódio, ressentimento, mágoa. Disse que preferia partir o coração dela agora, com a verdade, do que destruir o amor deles aos poucos, convivendo com a toxicidade daquela gente. Beijou a testa dela, virou e começou a caminhar em direção à saída da igreja, os passos ecoando no silêncio sepulcral. E quando passou pela fileira onde Frederico e Beatriz estavam sentados, parou por um segundo, olhou nos olhos dos dois
e disse que esperava que fossem felizes com a vitória vazia que tinham conquistado, que tinham destruído a felicidade da própria filha por puro orgulho e preconceito. Frederico se levantou de um pulo, o rosto vermelho de raiva. Gritou que Daniel era um fracassado que estava fugindo porque sabia que nunca seria homem suficiente para sustentar Isabela, que estava usando desculpa bonita para esconder que tinha medo da responsabilidade. Daniel parou, virou devagar e pela primeira vez em 2 anos de humilhação, deixou a raiva vazar. Disse que Frederico podia ter todo o dinheiro do mundo, mas não tinha caráter, não tinha decência, não tinha humanidade, que media o valor das pessoas por cifras, mas nunca olhou para dentro e viu que era vazio, que tinha criado filhos arrogantes que perpetuavam o ciclo de crueldade, e que a única exceção era Isabela, que tinha coração bondoso, apesar de ter crescido cercada de gente horrível. Beatriz se levantou também. Tentou defender o marido, disse que Daniel era mal educado, desrespeitoso, que provava naquele momento que realmente não tinha classe para fazer parte da família deles. Daniel riu sem humor. Disse que tinha mais classe no dedo mindinho do que ela em todo o corpo, cheio de botox e plásticas. Que classe de verdade era tratar bem o garçom, era dar bom dia para o porteiro, era reconhecer que todo ser humano tem valor independente da conta bancária. Coisas que aquela família nunca aprendeu porque nasceu rica e morria rica sem nunca ter conhecido o mundo real. Os convidados ficaram boquiabertos, alguns escandalizados com a ousadia de Daniel, outros secretamente satisfeitos de ver alguém finalmente enfrentar a prepotência dos anfitriões. E Isabela continuava parada no altar chorando, dividida entre o amor por Daniel e a lealdade à família, incapaz de tomar decisão naquele momento de caos. Daniel respirou fundo, olhou para ela uma última vez e saiu da igreja sem olhar para trás. Desceu os degraus de mármore, caminhou pelas ruas do bairro nobre, com o terno alugado, que já não importava mais, e sentiu algo estranho. Não era alívio, não era felicidade, mas era paz. A paz de saber que tinha mantido a dignidade até o fim, que não vendeu a alma, que não aceitou migalhas de respeito disfarçadas de tolerância. Voltou para o quartinho alugado, devolveu o terno na loja no dia seguinte, pediu demissão do emprego no depósito porque não aguentava mais ficar na mesma cidade onde tudo lembrava Isabela. Juntou as poucas economias que tinha e comprou passagem de ônibus para outro estado, decidido a recomeçar do zero, sozinho, mas de cabeça erguida. 3 anos se passaram antes que Daniel e Isabela se reencontrassem. E quando aconteceu, foi do jeito mais improvável possível. Ele tinha conseguido emprego numa empresa de logística em outra cidade, trabalhado duro, feito cursos noturnos, subido de cargo, virado supervisor, comprado apartamento pequeno mas próprio, construído vida modesta mas digna, sem depender de ninguém. Isabela tinha ficado na cidade natal durante meses depois do casamento cancelado. Afundada em depressão, recusando sair de casa, brigando com a família, culpando todos pelo que tinha acontecido, até que finalmente percebeu que Daniel tinha razão, que nunca seria feliz presa naquele círculo de gente que media amor por dinheiro, que escolheu status em vez de caráter. Brigou feio com os pais, disse que eles tinham destruído a única coisa real que ela já tinha tido na vida. Pegou a parte da herança que tinha direito, cortou contato com a família e foi embora, decidida a reconstruir a vida longe da toxicidade que tinha crescido. Conseguiu emprego como gerente de marketing numa empresa pequena, descobriu que era boa no que fazia, que tinha valor profissional além do sobrenome, que podia se sustentar sem depender da fortuna da família. O reencontro aconteceu numa feira de negócios, onde as 2 empresas tinham estandes lado a lado. Daniel estava apresentando soluções de logística para clientes quando virou e viu Isabela a poucos metros de distância, mais magra, os cabelos loiros mais curtos agora, sem as joias caras, vestida com roupa simples mas elegante, e por um segundo o mundo parou. Os 3 anos de distância evaporaram e era como se tivessem se visto ontem. Isabela o reconheceu no mesmo instante. Os olhos arregalaram, a mão foi para a boca, e eles ficaram parados se encarando no meio da multidão da feira, até que ela deu o primeiro passo, caminhou até ele com as pernas trêmulas e disse apenas, "Oi". Daniel respondeu oi de volta. E depois de um silêncio constrangedor, ela perguntou se podiam conversar, ele concordou e saíram do pavilhão da feira. Sentaram num banco do lado de fora e começaram a falar. No início com frases curtas, desajeitadas, mas aos poucos a conversa foi fluindo. Ela contou que tinha rompido com a família, que estava vivendo sozinha, que tinha entendido porque ele fez o que fez no altar, que levou tempo, mas finalmente percebeu que ele tinha sido mais corajoso do que ela, que tinha priorizado o amor verdadeiro em vez de aparências. Daniel contou que tinha recomeçado do zero,
que ainda pensava nela todos os dias, que nunca tinha conseguido se interessar por ninguém, porque nenhuma mulher chegava perto do que eles tinham tido. Isabela perguntou se ele achava que ainda havia chance, se depois de 3 anos, de tudo o que aconteceu, de toda a dor, eles podiam tentar de novo. Daniel ficou em silêncio por longos segundos, olhando para a mulher que nunca tinha deixado de amar. E finalmente disse que sim, que acreditava que sim, mas com uma condição: que dessa vez construíssem algo só deles, sem família interferindo, sem pressão externa, apenas 2 adultos que se amavam tentando fazer dar certo do jeito certo. Isabela concordou, os olhos brilhando de esperança pela primeira vez em anos, e eles se abraçaram ali no banco, chorando, rindo, sentindo que talvez o destino tivesse separado eles apenas para que pudessem se reencontrar mais fortes, mais maduros, mais prontos para construir algo verdadeiro. Recomeçaram devagar, jantares simples, caminhadas no parque, conversas longas sobre tudo que tinham vivido separados. E 6 meses depois casaram no civil, só os 2 e 2 testemunhas que nem conheciam direito, sem festa, sem ostentação, sem família nobre zombando, apenas amor puro, genuíno, livre de veneno. Frederico e Beatriz nunca souberam que a filha tinha voltado com Daniel. Isabela manteve a decisão de não ter contato. E embora doesse às vezes, principalmente em datas especiais, ela entendia que algumas relações são tóxicas demais para serem salvas, que família de sangue nem sempre é família de verdade, e que às vezes a maior prova de amor próprio é se afastar de quem te machuca, mesmo que sejam seus pais. Se essa história tocou você, se você acredita que dignidade vale mais que tradição, que respeito é mais importante que dinheiro, que às vezes dizer não no altar é o ato mais corajoso que alguém pode fazer, inscreva-se agora no canal Status Bilionários, ative o sininho e continue acompanhando histórias que provam que amor verdadeiro não se curva a preconceito social, que casamento não é circo para entreter gente arrogante, e que quando você ama alguém de verdade, a maior prova de amor pode ser deixar ir para que um dia possam voltar mais fortes, porque o destino sempre dá segundas chances para quem tem coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando dói. Mesmo quando todo mundo espera que você engula o orgulho e aceite migalhas de respeito disfarçadas de tolerância.